Hoje nós vamos continuar a nossa série de pregações em Êxodo, a glória de Deus na redenção. Se você pode, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Não vai usar. Tá sem licença de PowerPoint. Projetou não? Não. Beleza. Como a gente não vai ter projetor aqui, eu vou dizendo para vocês aí como é que vai ser a preencher aí os espaços aí vazios, tá certo? Você já pensou quantos deuses existem no mundo? Ou pelo menos quantos falsos deuses existem? Porque Deus só existe um, né? Se você for fazer uma pesquisa rápida, você vai ver que os maiores lugares onde se adora muitos deuses são especificamente no Egito e na Índia, né, atualmente falando. Os egípcios, eles contam, pelo menos aqueles que são estudiosos da cultura egípcia, que existe aproximadamente 2.000 deuses e deusas, que segundo a sua crença, explicam a criação, representam de formas diversas na natureza, exercem influência decisiva no dia a dia das pessoas, né? Então tem o Deus que é o Deus do casamento, tem o Deus que é o Deus que vai ajudar você a ser próspero no trabalho, tem o Deus que vai ajudar a sua empresa a crescer e etc. e tal, né? Outro lugar também que nós vemos muito é a Índia, onde popularmente e majoritariamente impera o hinduísmo. Dentro da diversidade religiosa do hinduísmo, dentro do hinduísmo existem muitos deuses, né? Não existe só um deus hindu, são diversos deuses. Uma religião que é muito rica com diversas divindades, né? Rica não no sentido próspero, mas rica em ter muitas divindades. O número oficial de deuses na Índia chega a cerca de 330 milhões de deuses. Imagina só, tem quase um Deus para 2 pessoas no mundo, né? Então dá para você se multiplicar aí, dá mais ou menos um Deus para 2 pessoas, para 100 mil pessoas no mundo. Se você colocar aí multiplicar, dá 100 mil e multiplica isso aí da população do mundo, né? Olha a quantidade de deuses que existe lá nesse país. Muitos desses deuses também do hinduísmo, eles aparecem de diversas formas, em diversas áreas do mesmo modo. Deuses da cultura, deuses da família, deuses da prosperidade, deus da terra e etc. Mas existe um lugar a qual pode haver um panteão de deuses. E esse lugar é o coração do homem. Como o pastor Timóteo colocou aqui, nós somos mestres e o nosso coração é mestre em criar deuses ou falsos deuses. A fonte de todo contentamento e desobediência à palavra de Deus é um desejo idólatra. Todo descontentamento e toda desobediência à palavra de Deus vai ter um desejo idólatra por trás. Por isso que o coração do homem ele cria diversos deuses. Felipe Fontes, comentando no seu livro Idolatria do Coração, ele diz assim: a idolatria é um pecado antigo. Ela adentrou a experiência humana no jardim do Éden e desde então jamais nos deixou. A razão disso é que a queda não eliminou o nosso impulso adorador, mas redirecionou a um objeto insuficiente de satisfação de nossa necessidade espiritual, gerando em nós a maldita tendência de tentar satisfazê-las nas coisas criadas. Ou seja, desde o Éden, desde quando o homem decidiu desobedecer a Deus, o homem e a mulher, nós criamos falsos deuses para adorar. Nós, por natureza, nós adoramos algo ou alguém. A questão é, a quem nós vamos adorar? E hoje nós vamos ver nesse trecho aqui de Êxodo 20, os versículos 4 ao 6, exatamente essa diferença. O que seria adoração e o que seria idolatria. O texto que nós encaixamos aqui nosso trecho de hoje, após a saída do povo do Egito, como nós temos visto nas últimas semanas, e hoje chegamos à semana 29, né, a 29ª pregação. Após a saída do povo do Egito, tudo que Deus fez ali, e vimos nas últimas semanas, a incredulidade do povo, em duvidar de Deus muitas vezes, vendo o que Deus estava fazendo e ainda assim duvidava de Deus. Aqui em Êxodo, capítulo 20, os versículos 1 ao 17, nós vamos ver aquilo que nós conhecemos como decálogo, né? Ou os 10 mandamentos. É aquela lei embrionária que Deus estava dando ali para o seu povo, mostrando que mais à frente ele ia estender esses 10 mandamentos, mostrar como é que se aplica em diversas áreas da vida. E nós vimos na semana passada o primeiro mandamento,
Como é que o Deus, o próprio Deus, né? A palavra vai dizer aqui, então Deus falou, né? Deus falando ali o mandamento para o seu povo. Então, como nós vimos na semana passada, a implicação, então, o mandamento que nós vimos na semana passada, nós vamos ver hoje como é que se implica. Qual é o primeiro mandamento? Vamos ver aqui o trecho de Êxodo. Nós vamos ler todo o decálogo, né, como nós colocamos na semana passada. Todos esses, enquanto estivermos estudando 10 mandamentos aqui, vamos ler até o versículo 17, certo? A palavra de Deus diz assim, Êxodo 20, versículos 1 ao 17. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas. Porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você vai trabalhar e fazer toda a sua obra. Mas o 7º dia é sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem a sua jumenta, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Pedimos que o Senhor prepare os nossos corações, especialmente, Deus, para destronar falsos deuses que por acaso estejam habitando no nosso coração. Certamente, Senhor Deus, nós temos motivações, nós temos decisões para adorar algo ou alguém. E o desejo do Senhor é que nós adoremos somente a Ti. Ajude-nos, Senhor, enquanto estamos aqui ouvindo a Sua palavra, e o Senhor, através do Seu Espírito, possa trabalhar para que nós possamos identificar esses falsos deuses, esses ídolos que habitam em nós. Possamos, Senhor Deus, pela Sua palavra, destroná-los. Abençoe, Senhor Deus, esse tempo aqui pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, na semana passada, nós vimos o primeiro mandamento. Não tenho outros deuses diante de mim. Aqui, então, vai ser o desenrolar desse primeiro mandamento. Os 2 próximos mandamentos que nós vamos ver, se você não vai ter outro Deus diante do Senhor, qual seria a lógica? Você não vai fazer, não faça e não adore, né? Vão ser as 2 coisas que nós vamos ver. Se vocês não vão ter outros deuses diante de mim, logo vocês não deveriam nem tentar criar algum tipo de falso Deus. A grande ideia de hoje, nós vamos ver que Deus é o único Deus. Por isso, Ele é digno de toda adoração. Se Deus é o único Deus, só Ele é digno de toda adoração. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui é que se Deus está dando uma ordem aqui para esses irmãos lá de Israel, Ele está dizendo assim, ó, não tenham outros deuses diante de mim. Aí diante disso, versículo 4, é o texto que vamos trabalhar, não faça para você imagem de escultura semelhante. A primeira coisa que nós vamos ver então é que ídolos, eles podem ser criados. Ídolos, eles podem ser criados, e nós somos mestres em criar ídolos. Deus, conhecendo o seu povo, e tendo já várias demonstrações disso, inclusive na vida dos patriarcas, como nós já estudamos a vida dos patriarcas, e vimos o quanto aqueles homens, por muitas vezes, vendo a providência de Deus, ainda desobedeciam a Deus, criavam falsos deuses. Eles adoravam a falsos deuses, mesmo vendo Deus trabalhando. E Deus também está vendo isso na vida do povo de Israel. Então Deus sabia que, de certa forma, nós, como seres humanos caídos, nós somos mestres em criar falsos deuses.
O nosso coração, como dizia João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Nós somos muito fáceis de criar qualquer outro Deus. Tudo na nossa vida que nós vamos ter por bom pode ser um Deus. Tudo. Impressionante como o homem pode pegar qualquer coisa boa e fazer um Deus. Talvez eles poderiam dizer, mas nós adoramos somente Yahvé. É aquele Deus, né? O Deus de Israel, o único Deus. E ele se manifesta, e eles podiam dizer no coração dele, nós adoramos somente Yahvé, mas esse Deus pode se manifestar de diversas formas. E aí criar falsos deuses para si. Deus conhecendo tudo, Deus sendo soberano, já estava prevenindo eles. Diante disso, vocês não apenas não vão fazer deuses para você, mas Deus, ele diz o que seria esse Deus. Não façam imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem embaixo nem nas águas debaixo da terra. Deus está colocando aqui um limite que parece ser infinito. Tudo que existe embaixo da terra, se você pegar um homem, tipo assim, por mais interessante, ou por mais inspirador que ele seja, ou uma mulher, ou um animal, e você fazer uma imagem disso, Deus está dizendo que isso é idolatria. Deus estava presente ali diante daquele povo, falando diretamente por meio de Moisés. Mas ele sabia, e nós vamos ver isso de forma muito palpável lá no capítulo 32, que eles poderiam facilmente criar outros deuses e ter como verdade que aquilo fosse um Deus. Quando nós chegarmos lá na narrativa do bezerro de ouro, é impressionante o quanto aquele povo tinha certeza de que eles estavam adorando Deus. E Deus sabia disso, que eles eram fáceis de criar falsos deuses. Eles não poderiam seguir o exemplo dos egípcios, como nós vimos que eles tinham diversos deuses. E os egípcios, eles achavam que realmente aqueles deuses deles podiam fazer algo por eles. A gente viu isso. Enquanto o faraó estava lá no combate, querendo bater de frente com Deus, Deus humilhando todos os falsos deuses deles, e ainda assim, vez após vez, eles se dobrando diante de falsos deuses. A Bíblia de Genebra, falando sobre idolatria, o hábito da idolatria, faz um comentário interessante. Diz assim: o hábito da idolatria é pensar que Deus não está por perto, a menos que o vejamos carnalmente. E é isso que Deus estava já preparando aqui. Deus estava falando com aquele povo diretamente por meio de Moisés. Moisés estava agora indo lá para o monte, né, ia receber as tábuas da lei. Deus já estava falando diretamente aqui com Moisés, dando algumas diretrizes para ele, prevenindo ele de alguma coisa, porque no momento em que Deus, pelo olhar deles, estivesse distante, possivelmente distante, eles iriam criar falsos deuses. Deus já sabia. E exatamente o que ele está dizendo aqui, a idolatria, ela nos faz achar que Deus só é um Deus quando ele está presente. É por isso que nós caímos em diversos pecados. Muitas vezes nós não temos a noção de quem Deus é. Você vai cometer um pecado e você acha assim, rapaz, ninguém está vendo. Essa é uma visão errada de quem Deus é. Ninguém está vendo, só Deus. Só Deus, né? Está vendo tudo. Deus, ele vê e ele contempla todas as coisas. E ele é o único que pode fazer isso. Zeus, aquele que nós estudamos e vimos lá em Atos capítulo 14, era um falso Deus. É por isso que aqueles homens não queriam perder a oportunidade de quando ele aparecesse de novo, eles adorarem. O nosso Deus não, ele é presente o tempo inteiro, em todos os lugares, vendo todas as coisas, agindo o tempo inteiro. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele tem todo o poder, ele vê todas as coisas e ele age conforme o seu poder em todas as coisas. Essa é uma visão que nós precisamos ter de Deus. Se nós não tivermos essa visão de Deus, nós caímos, assim como aquele povo fez, em idolatria. E é por isso que Deus diz, Deus está dizendo claramente, não faça para você. Ou seja, não crie falsos deuses para vocês, não tenham para vocês, não façam para vocês imagem de escultura. Inclusive Deus coloca, como nós já vimos aí, diversas categorias que ela praticamente se torna impossível. O que tem debaixo nas águas debaixo da terra, o que tem em cima da terra, o que tem em cima do céu, todos os lugares da criação, seja debaixo da água, seja na terra, seja no céu. Deus está dizendo assim, não precisa criar nada. Essas imagenzinhas criadas de Jesus, bonitinho, dos olhos verdes aí, que o pessoal diz, não, a gente só está venerando e tendo a imagem de Deus dentro de casa. Deus está dizendo isso aí, é idolatria. Quem está por trás dessas imagens são demônios.
Se você não adora a Deus e tem um falso Deus que está ali querendo divergir com ele, só tem um que quer divergir com Deus. É o diabo. Não existe meio termo. Aquela coisinha bonitinha de dizer, não, é só uma imagem, a gente está só venerando. Não existe isso. Deus, ele é único e por isso ele requer que nós não venhamos a criar deuses, falsos deuses. E nós somos capazes de criar deuses e por isso nos tornamos muito facilmente idólatras. Mas afinal, o que é idolatria? Semana passada o pastor Timóteo trouxe aqui uma definição do catecismo de Heidelberg. Eu vou trazer hoje também uma de idolatria, a pergunta 95. A pergunta 95 diz, o que é idolatria? E o catecismo responde, a pergunta é, idolatria é inventar ou ter alguma coisa que se deposite confiança em lugar ou ao lado do único e verdadeiro Deus que se revelou em sua palavra. Qualquer coisa que você deposita a sua confiança ou que você quer arranjar um jeitinho de colocar junto, é idolatria. Como nós já vimos outras semanas, Deus não precisa de jeitinho nosso. Ele requer de nós adoração, obediência. Ele requer de nós submissão a Ele. Deus não precisa do nosso jeitinho. Colocar as coisinhas, não, eu vou fazer. Eu sei que Deus vai me ajudar, mas eu vou fazer isso aqui. É aquela coisa que muitas pessoas dizem assim, esforça-te que eu te ajudarei. Usando o texto que Deus falou lá com Josué. Aquilo ali não obrigatoriamente quer dizer que todo esforço seu vai ter algo que Deus vai te dar. Isso é idolatria. Você está tendo Deus como o Papai Noel. Se eu fizer o corretinho, né? Andar na linhazinha aqui, Deus vai me dar bênçãos grandes. Pergunta para Jó. Você era melhor do que Jó? Andava na linha melhor do que Jó? Quem testemunhava de Deus era o próprio... Quem testemunhava de Jó era o próprio Deus. E Deus permitiu toda a aflição na vida de Jó. Tudo que temos nesse mundo, tudo que recebemos é graça de Deus, irmãos. Se nós queremos colocar o nosso jeitinho diante de Deus, e nós queremos sempre fazer as coisas do nosso jeito, achando que por fazermos as coisas certinhas, Deus vai fazer a nossa vida dar uma virada, isso é idolatria. Nós estamos colocando outros deuses no lugar de Deus. Idolatria, diferente do que pensamos, não é algo que está ligado somente a fazer ou deixar de fazer algo, né? A gente geralmente pensa assim, se eu adorar uma imagem, é idolatria. Não, mas idolatria está ligada diretamente a algo no nosso coração. Um texto que deixa muito claro isso é Tiago capítulo 4, o versículo 1. Quando Tiago está falando das motivações de guerras e brigas no meio daquela igreja, Tiago ele diz para os irmãos assim, de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Tiago 4:1. Os prazeres aqui, essa palavra é doné, no grego, ela quer dizer exatamente prazeres ou desejos. Tudo que você faz nesse mundo, você tem um desejo por trás. Tudo que fazemos tem um desejo por trás. Não existe, a gente vai ver isso mais à frente, não existe você fazer algo só porque você é neutro. Os pecados que você faz não é só porque você é fraco, é porque você está desejando algo. E quando a gente olha essa visão de desejos, você vai identificar muito simples no seu coração. Por que você quer um trabalho melhor? É só para ganhar dinheiro? O desejo de ganhar dinheiro é o ídolo no seu coração. Você quer um trabalho melhor porque você quer ter mais tempo para Deus, você quer ter mais tempo para a obra do Senhor, você quer ter mais tempo para a sua família, quer pegar os seus recursos e investir na obra missionária? Deus está vendo por trás de tudo isso o desejo que está lá no seu coração. Eu preciso sempre perguntar, por que eu faço o que eu faço? Você vai identificar aí muitos ídolos no seu coração quando você pergunta isso. Por que eu faço o que eu faço? Por que eu venho à igreja? Por que eu trabalho nessa área? Por que eu quero isso aqui? Por que eu faço o que eu faço? Eu preciso sempre identificar. O ídolo não é só algo que eu faço. O ídolo é o que eu desejo. Isso é interessante de a gente prestar atenção, porque muitas vezes diz assim, o meu ídolo é o dinheiro. Mas dinheiro não é uma coisa ruim. O seu ídolo é o desejo. Por que você quer ganhar dinheiro? O meu ídolo, pastor, é porque eu sou muito preso à imoralidade. Não, o seu ídolo não é a imoralidade. A imoralidade é só algo que você está externando no seu desejo. O meu ídolo pode ser a minha autossuficiência.
Eu sou orgulhoso, pastor. Muitas pessoas falam isso às vezes. Eu sou orgulhoso. O orgulho é só uma demonstração lá de baixo, que você se acha autossuficiente, que Deus não é aquele que dita as regras para a sua vida. Que é o que Deus diz? Nós precisamos dos outros. Nós precisamos da igreja. Então, quando você diz assim, eu não preciso dos outros, eu quero viver sozinho, o que eu estou dizendo? Eu sou mais sábio do que Deus. Eu posso viver sozinho, eu posso ser orgulhoso, eu posso sofrer sozinho, por que não? Porque você não precisa da igreja. Tudo que nós fazemos, qualquer desejo, qualquer ato que nós fazemos pode ser um ídolo lá no nosso coração. E nós precisamos sonar isso. A idolatria é uma demonstração da desconfiança no caráter de Deus. O grande problema, meus irmãos, é que quando nós criamos ídolos ou falsos deuses, nós naturalmente seremos governados por eles. Eles dominarão nossos corações e serão alvo da nossa adoração. Um trecho muito claro, que infelizmente eu não posso ler todo aqui por causa do tempo, mas depois você pode ler Ezequiel capítulo 14. Veja como Ezequiel, Deus ali falando com o profeta, narra como aqueles homens criaram ídolos. E onde é que eles criaram ídolos? No coração deles. Aqui Deus estava prevenindo eles de imagem, coisa palpável, coisa visível. Lá não. Ele estava dizendo assim, e o versículo 3, a parte A, Deus ele diz para o profeta, diz assim, filho do homem, estes homens, aquele povo, o povo de Israel mais na frente, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. O que é que Deus estava dizendo para eles? Eles ergueram ídolos, de forma que eles mesmos vão cair nesses ídolos. Os ídolos do coração deles, algo que estava interno, seria algo que os derrubaria externamente. E é por isso que nós não podemos nos enganar. A segunda coisa que nós vemos aqui é que não existe neutralidade na adoração. Você vai adorar alguém ou algo. A questão é quem você adora ou o que você adora. Todos nós, todo ser humano, desde a criação, ele foi criado para adorar. A questão é quem você adora. Quando nós falamos, como eu já falei aqui, muitas vezes que nós pensamos só que as pessoas teriam aquelas imagenzinhas bonitas, muitas vezes nós entramos, não só na igreja católica, mas em templos hindus, ou você olhar na internet aí, muitas religiões cheias de imagens, né, candomblé, etc. Então, tudo tem muita imagem. Aquilo ali, aquela ideia de, isso aqui é só uma coisa de veneração, isso é balela. Isso é balela, aquilo ali é porque no coração deles eles estão procurando algum tipo de Deus. E eles só estão externando aquilo que eles adoram. Mudar o nome ou a atitude não muda a adoração. Muitas vezes o que nós falamos, né? Venerar é um nome bonitinho para adorar, né? Então eu falo, não, estou venerando, não estou adorando. Muitas vezes o que você fala? Pastor, é porque o senhor sabe, né? Porque isso aí é um pecado que eu estou lutando. Orgulho ou mentira. O nome disso é idolatria. É porque é muito pesado para nós falarmos isso. O nome disso é idolatria, o nosso coração é idólatra. E nós muitas vezes mudamos o nome para ficar bonitinho. Mais uma vez, citando aqui Filipe Fontes, ele diz, o fato é que nenhum ato de adoração é em si mesmo neutro. Pois o que é adorado reflete a devoção de quem lhe presta culto e lhe atribui valor e dignidade. Por essa razão, idolatria não é um assunto periférico, não é algo que eu tenho que deixar de lado aqui, mas é central nas Escrituras como na vida cotidiana. Eu preciso pensar diariamente em tudo que eu faço, se eu estou adorando ou se eu estou idolatrando. Você não vai andar o dia inteiro perguntando, né? Será que eu estou adorando? Será que eu estou idolatrando? Obviamente. Ninguém vai ser inocente de pensar isso. Mas em tudo que você planeja, em tudo que você pensa, em tudo que você organiza, há uma motivação por trás de tudo isso. E nós precisamos levar a sério essa questão de idolatria. Um dos maiores e mais tristes exemplos que nós vemos nas Escrituras é o exemplo de Saul, em 1 Samuel 15. Talvez você lembre do trecho lá, em que Deus ele manda Saul ir lá e acabar com todo aquele povo de Amaleque, os amalequitas, né? O que Deus diz lá no trecho? Não deixe nenhuma criancinha de peito. Mate todo mundo, todo animal. O que Saul faz? Vai lá, mata todo mundo, pega os melhores animais,
os melhores despojos e traz. E ainda traz o rei Agag. Na cabeça de Saul, ele era mais sábio do que Deus. Quando Samuel vai confrontar Samuel, é interessante que Saul ele não se entristece pelo pecado dele, mas Samuel se entristece pelo pecado de Saul. Quando Deus fala, olha, eu me entristeço de ter colocado Saul como rei de Israel. O trecho diz que Samuel passou a noite inteira triste por causa daquela situação e orando por Saul. De manhã ele iria lá confrontar Saul. Os versículos 13 ao 15, no capítulo 15 de 1 Samuel, quando Samuel confronta Saul e diz assim, Saul, por que você desobedeceu a Deus? Saul, ele pega assim, que conversa é essa? Onde foi que eu desobedeci a Deus? Ele disse assim, eu trouxe os animais para sacrificar ao Senhor. Olha a cabeça dele, a cabeça de idólatra dele. Deus disse, não traga nada. E ele diz, eu trouxe os animais, os melhores animais para sacrificar ao Senhor. É aquela nossa ideia de achar que estamos dando um jeitinho, de fazer as coisinhas corretas aqui, mas o meu pecadinho está escondido aqui. E Deus está dizendo, a obediência é melhor do que sacrifício. Os versículos 16 ao 19. Samuel diz para Saul, você desobedeceu e fez o que era mal aos olhos do Senhor. É tanto que Saul estava certo de desobedecer, que na hora que ele diz assim, você desobedeceu e fez mal aos olhos do Senhor, ele diz assim, rapaz, é mesmo. Eu confesso que eu fiz. A diferença de Samuel, de Saul e Davi, mais à frente, quando Davi é confrontado em seu pecado, o que Saul está preocupado? Ele está preocupado assim, ô Samuel, ore diante de Deus para que ele me poupe, ele tenha misericórdia de mim. No Salmo 51, quando Davi é confrontado em seu pecado, lá aquele pecado desgraçado de matar o marido de Batseba, depois adulterar, ainda ter um filho com ela, e esconder isso. Quando Davi vai confessar o pecado, ele diz assim, Senhor, o Senhor é justo no seu julgado. Ele só disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Mas ele disse, se Deus quiser me matar, ele é justo. Ele diz, o problema sou eu. O problema é meu. Sou eu, pecador. E esse é um espírito verdadeiro de arrependimento. É aí onde Deus destrona ídolos. E quando você estiver arrumando jeitinho, colocando ali o ídolozinho debaixo do tapete, como fez Raquel, né? Quando estava levando os ídolos do seu pai, colocou debaixo da sela do cavalo e disse assim, meu pai, é porque eu estou naqueles dias e aí eu não posso me levantar, escondendo os falsos deuses. Enquanto nós fizermos isso, você vai estar adorando falsos deuses. Não existe, meus irmãos, neutralidade na adoração. Não existe. Nós confundimos idolatria somente com aquele povo que adora imagem. Mas como nós já vimos, idolatria é, antes de tudo, algo que está ligado ao nosso coração. Nós precisamos compreender que na base de toda desobediência à palavra de Deus está a idolatria. Você não desobedece só porque você não é alguém que é pecador. Também. Mas é porque você, naturalmente, você quer satisfazer algum desejo seu, em lugar de Deus. Você está dizendo assim, eu sei mais do que Deus, então vou desobedecer, vou fazer do meu jeito. A Elise Fitzpatrick, em seu livro Ídolos do Coração, um livro fantástico também, se você puder ler depois, ela diz assim, ídolos não são apenas estátuas de pedra. Eles são os pensamentos, desejos, anseios e expectativas que passamos a cultuar em lugar do verdadeiro Deus. Os ídolos nos levam a ignorar o Deus verdadeiro e a buscar o que pensamos serem nossas necessidades. Ou seja, Deus falou até mesmo que eu vou ter dificuldades nesse mundo. Lembra do que nós estudamos hoje na EBD? Que Paulo estava preparando os irmãos para passarem por necessidades, lá no capítulo 14. Aqui é aquela coisa de eu passar por uma necessidade e eu querer dar um jeitinho. Não, Deus, não vou passar por necessidade não. Eu busco aquilo que eu acho que é melhor para mim. Eu penso que eu sou mais sábio do que Deus e aí eu coloco outros deuses lá no meu coração. Repetindo, idolatria antes de tudo, uma questão do coração. Mas o que é o ídolo do coração? Resumido, ídolo do coração é tudo aquilo que você está disposto a pecar para ter, ou pecar por não ter. Você peca para ter ou peca por não ter. Como assim?
Você tem um trabalho melhor, é pecado? Mas se você trapaceia, bota algo no seu currículo que não deveria estar lá, você conseguiu emprego, é pecado? Você pecou para ter algo que é bom. Do mesmo jeito, um relacionamento, casar, é pecado? Não é pecado. Mas quando você vai lá fora, fazer um namoro evangelístico, não existe, né, namoro evangelístico, mas tem muita gente que faz. É pecado? É pecado, Deus diz. E ele diz, não, pastor, é porque ela é tão legal. O senhor não conhece. Deus diz que é pecado. E se você está desobedecendo e dando os seus jeitinhos, lamento dizer, você está idolatrando alguém que não é Deus. Ídolo do coração é tudo aquilo que você está disposto a pecar para ter ou pecar por não ter. Coisas boas, maravilhosas que Deus nos deu, ela pode se tornar ídolo. Se olhar as imagens que são criadas pelos artistas, especialmente da Idade Média, não é coisa bela, maravilhosa? A pessoa pega a imagem lá e torna o ídolo. Quando você é idólatra, o pecado passa a ser relativo. Você já não se preocupa mais no que Deus tem a dizer, mas apenas no que é bom para você. Ah, Deus diz isso aqui, mas eu acho que vai ser melhor para mim. Nós começamos a relativizar pecado e desobediência quando nós idolatramos. A opinião de Deus é apenas mais uma em meio a muitas, e não mais a única. Um ídolo vai fazer você ver a verdade, onde só existe desgraça. Exatamente o que aconteceu com Saul. Saul estava praticamente ali colocando o seu povo, o povo de Israel, em perigo. Deus tinha falado que se eles desobedecessem e adorassem falsos deuses, Deus ia trazer juízo sobre eles. E Saul estava fazendo isso. Na cabeça de Saul, não, essas imagens aqui é para adorar ao Deus, ao nosso Deus. A idolatria faz com que nós vejamos verdades, coisas boas, onde só existe desgraça. E aí nós vamos ao último ponto. A idolatria e a adoração é uma questão de identidade. Nós vemos isso nos versículos 5, a parte B, e o versículo 6. O motivo de não criar, como nós vamos ver aí, o motivo de não criar qualquer outra coisa, a não ser adorar o Senhor, é uma questão de identidade. Primeiro, a identidade ou o caráter de Deus. Nós vamos ver aqui, quando nós adoramos, e eu já falei isso mais em cima, quando nós adoramos algo ou alguém que não é Deus, nós estamos diretamente ferindo, no sentido de nós, né, como seus servos, duvidarmos e ferirmos o caráter de Deus. O que Deus diz aqui? Olha só na parte B do versículo. Nem prestem cultos a elas, porque o Senhor, seu Deus, eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso. O Senhor, seu Deus, Deus estava mostrando para eles que não há espaço para adoração a outros deuses, somente a Ele. Somente Ele deve ser adorado. E Deus coloca, eu, o Senhor, o seu Deus. Deus está detalhando. Ele podia simplesmente dizer assim, eu, Senhor. E aí dizia, não, meu Senhor, né, eu posso adorar outro e Ele é meu Senhor. Ele não proibiu isso, mas Ele disse, o seu Deus. Aquele que vem se identificando diversas vezes aqui no Êxodo, desde a saída dele, se identificando como um único Deus. Esse é o que deve ser adorado. O caráter de Deus, Ele é único. Deus é único. Esse é um dos atributos de Deus que nós já estudamos algumas vezes. Ele é único, não existe outros à parte dele. Todos os outros deuses, a parte de Deus da Bíblia, são falsos deuses. Todos os outros. E aí nós vemos na parte B, sou Deus zeloso. A ideia é que Deus é um Deus que zela pela sua santidade. É um Deus que não divide a adoração com ninguém. Algumas versões, não sei se alguma de vocês tem aí, ela traz a palavra ciúmes. Deus é um Deus que demonstra ciúmes, ou um Deus que tem ciúmes. Não é aquele ciúme que a gente tem egoísta de pensar somente em nós, mas é um ciúme que Deus tem aqui no sentido de Ele não dividir a adoração dele com ninguém. É o ciúme de cuidado que nós temos com a nossa esposa. Eu sou casado, eu quero cuidar, eu quero zelar pela santidade da minha esposa. Eu não permito que outro homem chegue ou fale algo que não deva perto dela.
Do mesmo jeito é Deus, a sua santidade, Ele não permite que seja maculada por ninguém. Nada e nem ninguém vai macular ou dividir a santidade de Deus. Está ligado à identidade, ao caráter dele. A gente vê isso muito claro em Isaías capítulo 42, versículo 8, quando Deus diz: eu, o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. É o que Deus está dizendo. Ninguém, não há nada, não há possibilidade de eu dividir, pelo menos dividir a minha santidade ou a minha glória. Deus é totalmente único, só Ele é Deus. E por isso, o caráter dele não vai ser maculado por falsos deuses. Assim como a santidade está ligada ao caráter de Deus, nós somos idólatras por natureza, como já vimos desde o Éden. O trecho que melhor mostra isso, que nós podemos ver muito claro, infelizmente também não posso ler tudo, é Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 18 ao 25. Eu queria ler pelo menos com vocês aí os versículos 24 e 25. Tinha colocado aqui no slide, mas felizmente nós não temos. Deixa eu ler com vocês aqui. Versículos 24 e 25 de Romanos, ele diz assim: por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Nós precisamos compreender algo do que Paulo está falando aqui. Ele está falando do que nós chamamos na teologia de revelação geral e revelação especial, né? Deus, ele se revelou àqueles homens e nenhum deles são indesculpáveis diante dele. A natureza, o céu, como nós vamos ver no Salmo 19, revela a glória de Deus. Ninguém vai poder um dia chegar diante de Deus e dizer assim: rapaz, eu não sabia que existia Deus. Porque você olha tudo criado e Deus coloca algo que existe em todo lugar: o céu. Todo lugar do mundo existe o céu. Pode não existir sol. Pode não existir neve, né? Que tem, mas Deus não colocou neve, né? Mas o céu revela a glória de Deus. E a ideia é que a criação, o papel da criação nesse sentido é glorificar e mostrar que existe um Deus. Quando chega aqui em Romanos 1, versículos 18 ao 25, nós vamos ver que o contrário disso é que a criatura, o homem e a mulher, ele se deleita e glorifica a criação em vez do Criador. Os versículos 18 ao 20 mostram a revelação geral, como nós vimos aí, o objetivo de tornar o homem desculpável. Os versículos 21 ao 23 mostra a inversão de objetivo. A glória à criação. Eles estão glorificando a criação ao invés do Criador. E aí, quando nós chegamos nos versículos 24 e 25, nós identificamos como é que a idolatria funciona, a dinâmica da idolatria. Primeiro, quem eu adoro pode ser Deus, e se não for Deus, é um ídolo. Não existe adoração neutra, como nós já vimos. E aí, o primeiro pontinho que tem aí: quem é que você adora? Quem você adora? Consequência disso é que quem eu adoro vai governar o meu coração. Quem é aquele que eu tenho por prioridade, ou eu tenho amor por ele, ele governa o meu coração. E, consequentemente, eu vou fazer tudo, ou eu vou adorar. A minha adoração vai ser toda depositada para esse Deus. Primeiro, eu preciso identificar quem é o meu Deus. O segundo, eu vou ser governado pelo Deus que governa o meu coração. O terceiro, eu vou adorar esse Deus com tudo que eu tenho. E terceiro, consequência é que eu vou servir a quem me governa. Eu sirvo a quem me governa. Ele diz aí que Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles. E aí eles fizeram, eles adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. O meu coração é governado pelo meu Deus. Consequentemente, eu vou servir, eu vou viver, tudo que eu vou fazer vai ser para esse Deus. Como diz o J. Cabill, ele fala: você se torna aquilo que adora. Você tem um livro muito bom também esse livro. Você se torna aquilo que adora. A base para toda desobediência é a palavra de Deus, é a idolatria. Você desobedece porque você ama mais a você e os seus desejos egoístas do que a Deus.
Esse trecho que nós lemos aqui, esses 3 versículos apenas de Êxodo 20, versículos 4 ao 6, é desafiador. Nós vivemos numa época em que é fácil criar um panteão de deuses em nossos corações. A pergunta é, a quem você está adorando ou a quem você deseja adorar? Vale aqui o conselho do apóstolo João, em 1 João 5:21. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Em conclusão, Deus odeia a idolatria. Deus odeia ser trocado por falsos deuses. Ele não permite isso. Deus é um Deus santo. Como Isaías fala, Deus é santo, santo e santo. Ele dá ênfase na santidade de Deus. Mas nosso Deus também, ele é um Deus gracioso. Ele é um Deus que quebranta o seu coração quando idólatras arrependidos vão até ele. Se você está aqui hoje, irmãos, e a sua consciência está aí martelando, te acusando de que você não tem ouvido a voz do Senhor em muitas áreas e você está cheio de deuses no seu coração, Ele pode ser gracioso com você. Lembre-se do que aconteceu com Adão e Eva. Eles caíram no pecado, foi a primeira coisa que eles fizeram, fugiram de Deus. Foram criar roupas de folhas, um sacrifício, algo que poderia parecer que ia cobrir a vergonha deles. Quando chega diante de Deus, Deus pergunta: Adão, cadê? Onde é que você está? Senhor, eu ouvi a tua voz e agora eu tive medo e me escondi. A voz prazerosa de Deus agora é uma voz que traz medo. Eles estão ali cobertos com folhas. Deus então chama misericordiosamente, vai ao encontro deles. Deus tira aquele falso conserto deles, de colocar folhas. Deus agora coloca lá uma roupa de animais para eles. Nós podemos aqui inferir de que aquelas roupas, ela demonstra algo que é um resquício do Evangelho. Um animal sacrificado, uma roupa de animal para cobrir aquele casal. Um animal sem culpa morreu pela culpa do pecado de Adão e Eva. Na cruz, Cristo morreu por idólatras como nós. O justo pelos injustos. 1 Pedro 1,18. Não há outro meio de você viver uma vida de comunhão com Deus, a não ser vivendo segundo a vontade dele. Qualquer coisa que você esteja fazendo fora da vontade dele pode demonstrar que você está vivendo idolatria. Se você está vivendo por você e para você, volte-se urgentemente para o perdão de Deus. Ele pode transformar você em um adorador verdadeiro. Ele é o único que pode destronar os deuses falsos do seu coração, os seus desejos falsos, o seu engano de querer resolver as coisas por você mesmo. Nunca ninguém conseguiu resolver a sua situação por si próprio e nunca ninguém vai conseguir. É somente por meio de Cristo que nós podemos sair da posição de idólatras para adoradores verdadeiros. Duas aplicações então diante disso, para a gente encerrar. Primeiro, Deus é um Deus santo e digno de toda adoração. Diante disso, se Deus é um Deus santo e digno de toda adoração, Ele vai punir justamente todos aqueles que continuarem vivendo em idolatria e desobediência à sua palavra. Não existe aqueles que estão vivendo as suas vidinhas de imoralidade, de mentira, de engano, e vão chegar diante de Deus e dizer: ô Senhor, tu sabe, né, que esse era o meu dia. Deus vai punir justamente, Ele é o justo juiz. Todos aqueles que estão vivendo em idolatria e não se voltarem para Ele, viverem desobedientes à sua palavra. Mas também, Deus é um Deus gracioso. É um Deus gracioso, que é a segunda aplicação, que pode transformar idólatras arrependidos em adoradores obedientes. Pelo poder do Espírito, se você se voltar para Deus arrependido, quebrantado, tirando as suas autoproteções, seu auto-engano de achar que pode cobrir o seu pecado, se voltar para Ele arrependido e quebrantado, Ele pode transformar idólatras arrependidos em adoradores obedientes. Deus é o único que destrona ídolos.
Você, por sua própria força, pelo seu próprio jeito, você não consegue. Então, se você está identificando aí ídolos no seu coração, volte-se urgente para o Senhor, seja você crente ou não crente. Clame aos pés dele por misericórdia e ele vai destinar os ídolos no seu coração. Vamos lá. Meu Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Agradecemos a Ti pelo ensinamento. Pedimos que o Senhor possa sondar os nossos corações. Nos ajude a identificar os falsos deuses que ainda habitam e ainda tomam parte da nossa vida. Pai, por favor, nos ajude aí quebrantados diante do Senhor, buscando arrependidos o perdão do Senhor. Que o Senhor destrone ídolos nessa manhã. Que haja, Senhor Deus, arrependimento. Que aqueles que ainda estão vivendo a vida para si possam voltar para Ti e viver para o único que é digno, o único Deus, o único que deve ser adorado, o único que é digno de ser cultuado, que é o Senhor. Todos os falsos deuses dos nossos corações, ó Deus, que possam ser destronados. E o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém.